Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer uma videoconferência sobre o Censo de Incapacidades Físicas em Hanseníase, o Censo 2015. A população a ser avaliada nesse censo devem ser os pacientes em tratamento de hanseníase e os pacientes em alta, prioritariamente dos últimos 3 anos. Lembrando que a data final para a entrega das fichas de investigação de incapacidades no GVE-11, devidamente preenchidas, será dia 31 de julho de 2015. Então vamos a ela. Ficha de investigação das incapacidades em hanseníase. A ficha do Censo 2015 começa com a gente tomando alguns dados do próprio prontuário do paciente. O número do prontuário, a data da notificação do paciente, o número do SINAM, o GVE do atendimento, a unidade em que o paciente foi atendido e o CENES dessa unidade. Nome, o gênero masculino ou feminino, a data de nascimento, o GVE de residência do paciente, o município e o estado. A situação atual. A situação atual do paciente. Se está em tratamento ou em PQT, ou se a PQT já foi concluída, ou seja, o paciente já está de alta. Se ele estiver em tratamento, colocar a data do início do tratamento do paciente. Se ele já tiver de alta, a data do término do tratamento, a PQT concluída. E a forma clínica do paciente, determinada, tuberculoide, dimorfo, vichoviana, ou não houve classificação da forma clínica. Continuando a ficha, quanto aos encaminhamentos. Houve encaminhamento no ano por apresentar incapacidade? Se sim, se não. Se sim, foi encaminhado por apresentar neurite hansênica, ou mãos e pés reacionais, ou tratamento de feridas. Por apresentar incapacidade, qual foi a finalidade desse encaminhamento? Foi para tratamento ambulatorial, sim ou não? Foi para o programa de reabilitação de pacientes com sequelas e amputações dos membros superiores e inferiores para a prótese? Qual tipo que foi? Foi nas mãos, foi nos pés, foi nos olhos ou foi por outro motivo? Ou foi para o programa de reabilitação de pacientes com sequelas e amputações de membros superiores e inferiores para órteses? De que tipo? Palmilhas, sapatos especiais ou outros? Se foi para cirurgia plástica em hanseníase, que é correção de madarose ciliar ou supraciliar, ou correção de desabamento do nariz, ou enxerto de úlcera de êxtase ou outros, né? Se foi para o programa de reabilitação em cirurgia oftalmológica, blefaroplastia, equitrópio, entrópio, lagoftalmo, tumores, catarata, ou foi encaminhamento por outros motivos, tá? Por dificuldade diagnóstica, ou para fazer fisioterapia, ou outro tipo de cirurgia, ou qualquer outro problema. E qual foi o resultado? O paciente está agendado, está em tratamento, ainda não foi atendido, outros. O nome da unidade de saúde para onde ele foi encaminhado por extenso. Passemos então para o item número 4 da ficha de investigação de incapacidades em hanseníase. Vamos então a ela, né? A avaliação do nariz. Comecemos pela avaliação das alterações do nariz. Nós vamos observar a obstrução nasal na narina direita, esquerda, crosta, perfuração do septo nasal e desabamento nasal. Lembrando sempre, olhar uma narina e depois a outra. Nesse quadrinho ao lado é onde nós vamos anotar o que a gente está vendo durante a avaliação. Se a gente achou que estava com alteração, nós vamos colocar o número 1. Se a gente viu sem alteração nenhuma, nós vamos colocar o número 2. E se a gente não fez a avaliação por algum motivo, nós vamos colocar o número 3. A avaliação das alterações do nariz. Vamos falar um pouquinho, então, como que se acontece a alteração no nariz na hanseníase.
As alterações no nariz, elas se dão por ataque direto do bacilo inicialmente. E o bacilo ataca a mucosa do nariz. Ele atacando a mucosa, ele vai causar ressecamento e diminuição da sensibilidade da mucosa do nariz. Isso é uma porta de entrada para a infecção oportunista. Essas infecções oportunistas acabam por perfurar o septo nasal. Perfura e acaba destruindo o septo nasal, levando ao desabamento do nariz. Gentilmente, a minha colega de trabalho, né, deixou que a gente fotografasse para fazer esses exames. Então, como que eu tenho que ter um foco de luz, né, ao auxílio de uma haste e olhar o nariz do paciente, né, narina direita, narina esquerda, sempre procurando. Obstrução nasal, crosta, perfuração do septo e desabamento nasal. Vamos ver como é que fica um desabamento nasal. O desabamento nasal já é o final de todo esse processo, né? Começa com obstrução, depois crostas, depois perfuração do septo, né? Esse paciente que a gente está vendo, lateral, né? Houve um desabamento da pirâmide nasal e a pele do paciente ficou íntegra, né? Por isso que fica com esse tipo de nariz. Dando continuidade à ficha de avaliação de incapacidades físicas, vamos ao número 5, que é a avaliação das incapacidades oculares. Vários são os mecanismos que são os responsáveis pelo envolvimento dos olhos na hanseníase. As lesões podem ser causadas tanto pelo próprio bacilo nos tecidos, quanto pelas reações de origem imunológica. As lesões oculares são causadas pela lesão do nervo trigêmeo, no seu ramo oftálmico, que produz diminuição ou perda da sensibilidade da córnea, podendo ocorrer diminuição ou perda do reflexo de piscar. Tendo essa perda ou essa diminuição, consequentemente nós vamos ter um ressecamento da córnea, que vai propiciar erosões, úlceras de córnea e que, se não tratadas, podem levar à cegueira. E uma lesão do nervo facial, principalmente nos ramos temporal e zigomático, que produzem paralisia seletiva do músculo orbicular dos olhos, levando à instalação de forma crônica ou de forma aguda de lago oftalmo, que quer dizer uma impossibilidade de fechamento das pálpebras, levando à exposição da conjuntiva com consequente ressecamento da córnea, deixando-a suscetível a infecções secundárias. E lesões de estruturas oculares, que acontecem nas reações imunológicas e podem ser iridociclites, que é a inflamação da parte anterior do olho, que inclui a íris e o corpo ciliar, as esclerites, que é a inflamação da esclera, que é a parte branca do olho, ceratites, que é a inflamação da córnea, e neurites ópticas, que é a inflamação do nervo óptico. Vamos à avaliação das incapacidades oculares, então, acompanhando aí pela ficha. Número 15 é o teste de Schirmer. O teste de Schirmer, ele avalia quantitativamente o filme lacrimal, medindo a secreção basal e a reflexa. Nós vamos medir através do teste de Schirmer se o paciente está produzindo lágrima de uma maneira normal. O material que nós vamos usar é o papel teste de Schirmer industrial. E a técnica é introduzir a fita de papel com a ponta dobrada, encaixada no fundo do saco palpebral inferior, na porção lateral do olho. Nós vamos retirar essa fita de papel após 5 minutos e medir a extensão de parte umedecida da fita. Se o resultado for menor do que 10 milímetros, indica suspeita de olho seco. Vejamos, né? Nós temos um paciente, nós vamos dobrar a pontinha do papel, colocar na região lateral, né, do saco e deixar durante 5 minutinhos, tá? Nesses 5 minutinhos, o paciente vai molhar com a lágrima, né, esse papel.
E aí nós vamos ter que medir a quantidade de papel que foi molhada pela lágrima. Então, nós temos aí um esquema, né, mostrando um papel, que é o teste de Schirmer, que é a tira de papel. Essa parte que nós vamos dobrar, está picotada, né? Vamos colocar no olho do paciente. Aí nós vamos ter ou uma produção de lágrima insuficiente, que nem chegou a 10 milímetros, ou uma produção de lágrima possivelmente insuficiente, 10 milímetros, ou uma produção normal de lágrima, que aí nesse caso está, né, para lá de 20 milímetros. Quando nós realizamos o teste, nós vamos estar colocando então, se o Schirmer foi realizado e está alterado, quer dizer, teve menos de 10 milímetros de produção de lágrima, nós vamos estar colocando o número 1 na caselinha do olho em que isso aconteceu, se foi do olho direito ou se foi do olho esquerdo, tá? Se o teste de Schirmer foi realizado, mas sem alteração, nós vamos colocar o número 2 na caselinha onde aconteceu isso do olho, tá? Se foi no olho direito ou no olho esquerdo. E se nós não fizemos o teste de Schirmer, por vários motivos, nós não conseguimos realizar, nós vamos estar colocando, então, Schirmer não realizado, número 3, na casela do olho, que a gente não conseguiu realizar, ou dos dois olhos, caso isso tenha acontecido. Passando para o próximo item, nós vamos ter a sensibilidade corneana. A diminuição da sensibilidade corneana, ela pode ocorrer nos pacientes com hanseníase em razão do acometimento do nervo oftalmico, que é um ramo do nervo trigêmeo. A perda do reflexo corneano de proteção é fator muito relevante no aparecimento das lesões corneanas. A técnica de avaliação dessa sensibilidade. A gente utiliza um fio dental macio, extra fino, sem sabor, medindo 5 centímetros de comprimento livre. A gente vai tocar a periferia da córnea e observar o piscar do paciente. Se ele foi imediato, se ele foi demorado ou se ele foi ausente. Aí está novamente, né? O fio dental, nós vamos tocar a córnea, pedir que a minha colega deixasse os olhos abertos, né, não piscasse, que é para a gente fotografar, mas o que a gente esperava é que a hora que eu tocasse no olho da paciente com o fio dental, ela tivesse um piscar rápido e imediato. Se isso aconteceu, eu vou colocar o número 2, sem alteração, na casela do olho em que isso aconteceu. Se foi no olho direito ou no olho esquerdo. Se o piscar foi demorado, ou foi lento, ou se nem houve, eu vou colocar com alteração, número 1, na casela em que o olho, do olho que isso aconteceu. E se eu não conseguir fazer essa avaliação, eu vou colocar o número 3. Próximo item é o item número 17, paresia da musculatura orbicular. Nós vamos utilizar testes de força muscular nos olhos para ver se está havendo a paresia da musculatura orbicular. Nós vamos utilizar teste de força, o teste número 1. Eu vou pedir ao paciente que feche os olhos. O examinador, com o dedo mínimo, deverá tentar elevar a pálpebra superior, sentindo a sua resistência, e ao soltar, ver se ela volta à posição normal. Né? Pedir que o paciente feche os olhos como se fosse dormir, e eu tento, com o dedo mínimo, né, erguer a pálpebra, né, sentindo a sua resistência, tá? E se eu conseguir erguer, se ela volta ao normal e torna a ocluir o olho. Faço nos dois olhos, né, direito e esquerdo. Depois eu vou para o teste número 2. Eu vou pedir ao paciente que feche os olhos com força e observar se ocorre pregamento simétrico das pálpebras. Se há diminuição da resistência ou pregamento assimétrico, significa que está com uma paresia. Né? No caso da minha colega, né, ela fechou os olhos, tem pregamento simétrico, então quer dizer que está tudo bem. Né? Se houvesse
um pregueamento que não fosse simétrico, a musculatura orbicular estaria com paresia. E o teste número 3, que é pedir ao paciente que feche os olhos com força, enquanto o examinador tenta abrir as pálpebras, verificando a força do músculo orbicular dos olhos. Novamente, né, com o meu dedo mínimo, eu vou testar a força que o paciente está tendo para fechar os olhos, tá? Sempre do lado direito, olho esquerdo. E aí eu vou estar anotando, né, o que eu percebi. Se eu percebi que teve algum problema, eu vou colocar com alteração, sim, tá? No olho em que houve esse problema, se foi no olho direito ou no olho esquerdo. Se eu percebi alteração nenhuma, eu vou colocar que não está tudo bem. No caso da minha colega, né, estava tudo bem. E se eu não conseguir fazer essa avaliação? A paresia da musculatura orbicular, a gente também pode observar pelo reflexo de Bell, que apresenta quando o paciente eleva o olho e fica com a córnea escondida pela pálpebra superior, que nessa foto está bem exemplificada. A gente não consegue ver, a paciente está tentando ocluir o olho, ela não consegue, então ela sobe, né, a bola do olho e a gente só vê a parte branca, né? Isso é um reflexo de Bell, tá? Então, está mostrando que essa paciente está com paresia ou paralisia da musculatura orbicular dos olhos. O item 18, lagoftalmo inicial. Lagoftalmo é a incapacidade de se fechar os olhos completamente. Para testar o lagoftalmo, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir ao paciente que feche os olhos como se fosse dormir. Em caso de oclusão incompleta, que é o lagoftalmo, mede-se em milímetros a abertura da fenda que ficou. O lagoftalmo inicial a gente classifica quando a fenda restante é menor do que 2 milímetros. Então, por exemplo, nessa foto, né, a gente pediu que o paciente fechasse os olhos como se fosse dormir. A gente está verificando um lagoftalmo nos 2 olhos, né? Nós vamos pegar uma reguinha de milímetros e medir o tamanho dessa fenda, tá? Se a fenda for menor do que 2 milímetros, nós temos um lagoftalmo inicial, tá? Então, nesse caso, por exemplo, dessa foto, nós vamos ter uma alteração, né? Com alteração, nós iríamos responder sim com o número 1, né? Na casela do olho direito e do olho esquerdo, né? Se não houvesse tido nenhuma alteração, que o paciente tivesse ocluído totalmente os olhos, sem fenda, nós íamos colocar, ou que a fenda fosse menor do que 2 milímetros, colocaríamos sem alteração. E se a gente não conseguiu fazer essa avaliação, nós vamos escrever não avaliado. O lagoftalmo avançado. Nós vamos pedir ao paciente que feche os olhos como se fosse dormir, como na prova anterior. Se o paciente apresentar uma fenda maior do que 2 milímetros e também tiver alteração da córnea, é considerado lagoftalmo avançado. As alterações que eu vou procurar na córnea, né, que elas devem existir, é presença de hiperemia conjuntival, acompanhada de secreção, ceratite superficial e opacificação. No olho direito, nós vamos ter um lagoftalmo já avançado, né, com alterações, e no olho esquerdo, sem alteração, né? Então, nós vamos colocar para o olho direito do paciente, número 1, com alteração, para o olho esquerdo, sem alteração. E se nós não conseguimos realizar, não avaliado. Passemos ao item número 20. Triquíase. Que é triquíase e quando ela ocorre? Ela ocorre por um processo inflamatório do próprio bulbo piloso ou por atrofia dos tecidos que apoiam os folículos pilosos. Os cílios se voltam contra o olho
lesando a córnea e a conjuntiva. Geralmente, o paciente que tem triquise, ele já está com a sensibilidade do olho comprometida e às vezes ele não sente que o olho está sendo tocado pelo cílio. A triquise ocorre mesmo com apenas um cílio tocando o globo ocular. Um cílio só já faz várias lesões no olho, né? Por causa do piscamento. O paciente pisca várias vezes, esse cílio roça várias vezes o olho, né? E aí nós temos um exemplo de vários cílios tocando o olho, né? Então nós temos aqui, nesse caso, com alteração. Sim, a gente tem, né, cílios tocando a córnea, triquise. Se nós tivéssemos um olho normal, nós estaríamos colocando sem alteração, ou se a gente não conseguiu fazer, a gente vai falar não avaliado. O item número 21, equitrópio. Equitrópio é quando a pálpebra inferior se volta para fora, tá? Ela pode ser, inclusive, a primeira a sofrer alterações. E ela fica frouxa, caída, exposta, tá? E a conjuntiva inferior, ela fica exposta. Então, apresenta comprometimento do piscamento, que o paciente não consegue ocluir o olho totalmente, né? E não há reposição de lágrima ou tem interferência nessa reposição, porque o filme lacrimal não consegue passar pelo olho inteiro e a consequência é o ressecamento. Então, esse é um exemplo de um equitrópio, né, desse paciente. Né, a gente observa, inclusive, que ele tem, né, não tem cílios, tem madarose ciliar. E a lágrima ela vai escorrer e o paciente não vai fazer a lubrificação correta do olho. Num caso desse, nós vamos escrever então que sim, com alteração, né? Tem equitrópio, sim. Se não tiver, não, né? Número 2, não avaliado, 3. Passamos para o próximo item, que é a opacidade corneana. A córnea, ela pode ser atingida tanto por invasão do próprio bacilo, quanto por inflamação decorrente de estados reacionais. Os estados reacionais podem acontecer antes, durante e após o tratamento. E observar se a córnea apresenta-se opaca, que nós vamos observar nessa próxima foto. Né? Tem uma opacidade corneana, então nós vamos escrever com alteração, sim, existe, sem alteração, não, ou nós não conseguimos avaliar essa córnea. O item número 23, madarose ciliar. A madarose nada mais é do que a queda dos cílios causada por lesão no próprio bulbo piloso, e ela é causada por invasão direta do bacilo. Aqui então nós vemos uma foto, né, em que não existe mais os cílios, né, os cílios caíram, a madarose ciliar. Então, nessa foto, neste olho, nós temos um olho com alteração, né, madarose ciliar, sim. Se a gente observar todos os cílios, nós vamos colocar não. E não avaliado, não conseguimos avaliar. E a madarose superciliar, que é o número 24, que também é a queda só que agora dos supercílios, tá? Causada também pela invasão direta do bacilo. O próprio bacilo causa isso. Nesse caso, inclusive dessa foto, nós temos uma madarose ciliar e uma madarose superciliar, né? Então, nós vamos escrever, nós vamos anotar, né, com alteração, se nós tivermos a madarose, sem alteração, se nós não observamos a madarose no olho do paciente, e número 3, se a gente não conseguiu avaliar. Item número 25, acuidade visual. Medir a acuidade visual em cada olho separado. E nós vamos medir também se o paciente tiver com óculos, a gente vai pedir que ele permaneça com óculos.
Em se tratando de hanseníase, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde consideram cegueira quando a acuidade visual for menor que 0,1 da escala de Snellen, ou quando a pessoa não puder contar os dedos da mão do examinador a uma distância de 6 metros. Aí está a escala que nós deveremos usar para fazer a acuidade visual, fazendo sempre, né, o olho direito, depois o olho esquerdo, cada olho separado. Se o paciente tiver de óculos, com o óculos, né? E nós vamos anotar em decimal, porque a escala é em decimal, né? Se a gente observar 0,05, 0,1, nós vamos anotar em decimal. Se o paciente não enxergar a letra maior, a distância de 5 metros, aí nós vamos passar para mostrar os dedos a 6 metros, tá? Se o paciente não conseguir contar os dedos a 6 metros, nós vamos colocar a alternativa número 1, com alteração, tá? Com alteração, se ele não conseguir contar os dedos, sem alteração, se ele conseguir contar os dedos e não avaliado. No caso da gente fazer a avaliação da acuidade visual, nós vamos anotar: fizemos a avaliação da acuidade visual, sim ou não, usando a tabela, né? Em caso afirmativo, qual foi a data dessa avaliação? E qual foi o grau que nós encontramos? No olho direito, né, tem a vírgula porque é em decimal, no olho esquerdo tem a vírgula porque é em decimal. E se essa avaliação foi feita com correção, com óculos, se sim ou se não. Anotar o grau de incapacidade ocular 1 devido à hanseníase se o paciente apresentar sensibilidade corneana ausente ou diminuída. Anotar grau de incapacidade ocular 2 devido à hanseníase se o paciente apresentar opacidade corneana central, ceratite, lagoftalmo, triquise, ectrópio, irite e acuidade visual menor do que 0,1. Nós vamos anotar somente grau 2, somente quando o paciente tiver acuidade visual menor do que 0,1 ou não conta dedos a 6 metros. Falando do grau de incapacidade, na ficha do Sinan, no verso, nós temos essa avaliação de incapacidade com os graus. Olhando aí no grau do olho, nós vamos observar que vai ter, por exemplo, sensibilidade corneana diminuída ou ausente. Se a gente observou, nós vamos estar colocando, né, no olho direito ou no olho esquerdo, o lagoftalmo, o ectrópio, triquise, opacidade, acuidade menor do que 0,1 não conta dedos. Nós vamos estar anotando quando o grau 2 de incapacidade. Não teve uma casela para a gente estar colocando o grau de incapacidade encontrado, se a gente encontrou. Na avaliação das incapacidades oculares no item 5, no seu início, né, existe sem incapacidade em ambos os olhos. Se a gente não encontrou nada, nós vamos colocar um X. E se a gente encontrou, nós vamos colocar aí na frente o grau de incapacidade que nós encontramos, tá? Grau de incapacidade máxima, por exemplo. O grau de incapacidade foi 2, então eu vou colocar grau máximo 2 de incapacidade. Agora nós vamos passar para a avaliação das incapacidades da mão. As incapacidades e deformidades da mão surgem de lesões dos 3 principais nervos do membro superior, que são eles: o ulnar, o mediano e o radial. Em geral, o comprometimento inicia-se pelo nervo ulnar, seguido pelo nervo mediano e radial. Voltando à nossa ficha de avaliação, nós vamos ter o item 6, avaliação das incapacidades nas mãos. O item número 26, neurite do nervo ulnar, principalmente na região do cotovelo. Novamente, mão direita, mão esquerda. Com alteração, nós vamos colocar o número 1. Sem alteração, nós vamos colocar o número 2. Se nós não conseguimos fazer a avaliação, nós vamos estar colocando o número 3. Primeiro item, neurite do nervo ulnar, principalmente na região do cotovelo.
O nervo ulnar deve ser palpado no cotovelo, no sulco epicondilar, por trás do epicôndilo medial do úmero. O que nós vamos pesquisar nessa palpação? Nós vamos pesquisar se existe dor, a palpação, se teve choque, se os dois, braço direito e braço esquerdo, estão simétricos, se a forma do nervo ulnar está arredondada, se a consistência está normal ou se existe presença de nódulos. Essa é uma técnica de palpação de nervo ulnar que eu uso, né? Eu olho, eu coloco a mão no sulco epicondilar, por trás do epicôndilo do úmero, né? E com a polpa dos dedos, toda vez que a gente for fazer palpação, cuidado com a unha, né? Fazer com a polpa dos dedos. E você vai pesquisar o que nós falamos aqui. Dor, choque, se está simétrico, a forma, consistência, se tem nódulos. Em caso de dor ou de qualquer outra alteração que eu acabei de dizer, nós vamos colocar sim no nervo do lado que a gente avaliou. Ou não, se a gente não encontrou nada, ou se a gente não conseguiu palpar, nós vamos colocar não avaliado. Passando para o item número 27, que é a neurite do nervo mediano, principalmente na região do punho. O nervo mediano ele deve ser palpado entre os tendões flexores do punho. É um nervo de difícil palpação, porque ele é profundo, tá? Então, nós vamos pesquisar dor, choque e espessamento. Aqui está a técnica de palpação que eu uso, sempre usando a polpa dos dedos, né? Cuidado com a unha. Você pode fletir um pouquinho o punho, tá? Para os tendões flexores, eles se abaixam um pouco e você consegue palpar melhor o nervo humano. Pesquisando sempre dor, né? Simetria, choque. Tá? Em caso de alteração, eu vou colocar número 1 no lado da mão que eu observei a alteração, ou se eu não tive nenhuma alteração, o número 2, ou se eu não conseguir fazer essa avaliação, eu vou colocar não avaliado. Item número 28, neurite do nervo radial e do nervo radial cutâneo. O nervo radial ele deve ser palpado no canal de torção do úmero no terço médio do braço. E a palpação do nervo radial cutâneo a gente palpa ao nível do punho, próximo ao estiloide radial, na direção do centro da tabaqueira anatômica. Vamos ver. Sempre usando a polpa digital, eu estou palpando o nervo radial do paciente, né, na região do canal de torção do úmero. O paciente deve deixar a mão o peso do braço na sua mão, senão você dificulta a palpação, né? Vou observar sempre se está simétrico, dor ou choque, né? Ou presença de nódulos, assim como as outras, né? Palpações que eu fiz. Se eu observar qualquer uma dessas coisas, eu vou colocar que sim, teve uma alteração. Se eu não observar nada, se estiver tudo bem, sem alteração, não. Ou se eu não conseguir avaliar, eu vou colocar o número 3, não avaliado. E a palpação do nervo radial cutâneo, tá? Essa é uma posição mais que ideal para a gente palpar. Eu vou pesquisar a mesma coisa, tá? Dor, simetria, choque, né? Se eu observar qualquer um desses sinais, eu vou colocar com alteração, sim, número 1, sem alteração, não, número 2, ou não conseguia fazer a avaliação. O item número 29, mão reacional. O que é mão reacional? É um processo inflamatório localizado na mão, né? E ela acontece na vigência durante um estado reacional. Durante esse processo de mão reacional, durante o processo da reação no paciente, todas as estruturas da mão se ressentem.
e podem gerar diversos tipos de incapacidades na mão. Então, aqui está uma foto de uma mão reacional, edemaciada, bastante edemaciada, né? Essa é a mão reacional, nós vamos observar, né? Primeiro, o paciente tem que estar no estado reacional e segundo, ele tem que estar com a mão edemaciada, por exemplo. Então, se está com essa alteração, sim. Sem alteração, não. Não conseguimos avaliar, não avaliado. Item número 30. Dificuldade de abrir e fechar os dedos. A lesão do nervo ulnar, ela causa paresia, paralisia da musculatura intrínseca da mão, musculatura da própria mão, levando à diminuição ou perda da força muscular da mão. O paciente, então, vai apresentar dificuldade em abrir e fechar os dedos. Então, nós vamos pedir simplesmente que o nosso paciente abra e feche os dedos, tá? Se ele fez isso bem, né, nós vamos colocar que não teve alteração nenhuma, número 2. Se ele não conseguiu abrir e fechar os dedos, nós vamos colocar com alteração, número 1. E se nós não conseguimos avaliar, nós vamos colocar não avaliado, número 3. Continuando a avaliação das incapacidades nas mãos. O item número 31, tá? E por assim em diante até nós chegarmos ao item número 41. Sempre pesquisando mão direita, mão esquerda. Item número 31. Dificuldade de segurar objetos com o polegar, segundo e terceiro dedos. É o movimento de pinça, né? A principal expressão funcional da lesão do nervo mediano é a perda da oponência do polegar. Essa oponência é fundamental para a atividade humana, pois a maioria das nossas formas de preensão está baseada nessa capacidade. A funcionabilidade da mão está ligada à oponência do polegar. Então, eu vou pedir para o paciente, por exemplo, né, que pegue um objeto e vou ver se ele está fazendo a oponência do polegar, tá? No nosso caso, sem alteração, caso da nossa foto do meu paciente, ele está pegando o objeto, então sem alteração, sempre fazendo mão direita, mão esquerda, né? Se o paciente não consegue fazer oponência de polegar, então sim, eu tenho uma alteração, tá? Número 1. Ou se eu não conseguir fazer essa avaliação. O item número 32. Dificuldade de estender o punho, os dedos e o polegar. O nervo radial é que é responsável pela inervação dos músculos extensores do punho e dos dedos, sendo que sua lesão leva a uma impossibilidade, então, né, de estender esses segmentos. Então, eu vou pedir ao meu paciente que faça um movimento de extensão do punho, dos dedos e do polegar. No caso, né, dessa foto, nós estamos percebendo que não tem alteração nenhuma, o paciente conseguiu fazer de modo correto, né? Então, respondo que item número 2, sem alteração. Se o paciente não tivesse conseguido fazer esse movimento, eu colocaria com alteração, tá? E se eu não conseguir avaliar, não consegui avaliar. Agora nós vamos passar para a avaliação de sensibilidade das mãos. A avaliação de sensibilidade das mãos nós vamos fazer com os monofilamentos. No caso, nós vamos medir a anestesia das regiões palmar, dorsal. Então, nós vamos usar o extensiômetro de maior calibre, ou laranja, tá? Porque nós vamos medir a anestesia. Então, é o extensiômetro maior. Anestesia na região palmar, né? Posicionando a mão do paciente numa superfície, né? Não pode ser no ar, levantado, sempre apoiado. Nós vamos tocar a região palmar da mão do paciente
com o fio de maior espessura dos monofilamentos, né? E se o paciente não sentir este fio, nós estamos com uma anestesia nessa região. Então, nós vamos marcar com alteração, item número 1, tá? Se o paciente sentir o maior fio dos monofilamentos, nós vamos anotar sem alteração. Número 2. Se nós não conseguimos fazer essa avaliação, nós vamos marcar o número 3, não avaliado. Agora nós vamos para o item número 34, que é a anestesia da região dorsal da mão. Eu fiz a região palmar no item anterior. Agora eu peço para o paciente, né, colocar, eu vou fazer a região dorsal da mão, a mesma coisa. Eu vou tocar a mão do paciente com o fio de maior espessura dos monofilamentos, né? Se o paciente sentir o fio, o toque, eu vou colocar sem alteração. Se o paciente não sentir o toque, eu vou colocar com alteração. Se eu não conseguir fazer a avaliação, eu vou anotar que eu não consegui fazer a avaliação no item número 3. Item número 35. Úlceras e lesão traumática da mão. E nós temos uma mão, tá, que apresenta úlcera e lesão traumática, geralmente causada pela anestesia. O paciente tem a mão anestésica, né, e se machuca ou se queima sem perceber, né? E se nós tivermos essa situação, nós vamos anotar como número 1, com alteração. Se a mão do paciente não tiver úlcera e nem lesão, nós vamos anotar 2, sem alteração. Se nós não conseguirmos avaliar, 3, não avaliado. Item número 36, garra ulnar. A garra ulnar se apresenta como eu coloquei nessa foto. Nós vamos ter uma flexão do 5º dedo, uma semiflexão do 4º dedo, sendo que o 1º, 2º e 3º dedos estão estendidos. Se o paciente apresentar essa alteração, nós vamos colocar aqui sim, com alteração. Se a mão do paciente não tiver essa alteração, nós vamos escrever número 2, não. E se a gente não conseguir avaliar, número 3, não conseguimos avaliar. Item número 37, garra ulnar mediano. A garra ulnar mediano é quando eu tenho uma lesão de ulnar e depois uma lesão de mediano na mão, dos 2 nervos. Então, a mão se apresenta dessa maneira que está. Agora, os dedos fletidos, né? A pessoa não consegue estender os dedos. E a mão fica plana. Ela não consegue fazer movimentos de oponência de polegar. Se eu tiver uma mão assim, eu vou escrever sim, com alteração. Se o meu paciente não tiver uma mão dessa forma, nós vamos escrever não, sem alteração. E se eu não conseguir fazer essa avaliação, não avaliado. Item número 38, mão caída. Mão caída se dá numa lesão de nervo radial e o paciente não consegue elevar o punho, tá? Se o paciente não conseguir elevar o punho, eu vou colocar sim, com alteração. Se ele conseguir elevar o punho, não, sem alteração. E se eu não conseguir fazer essa avaliação, não avaliado. Item número 39. Articulações anquilosadas. Aqui tem uma foto, um bom exemplo, né, de uma articulação anquilosada nos dedos. Né, é quando eu não consigo mais estender os dedos. Eu, examinadora, tento estender os dedos do paciente e não consigo mais. Eu já vou ter uma articulação anquilosada, tá? Se eu tiver uma situação dessa, eu vou escrever sim, com alteração. Se eu conseguir movimentar os dedos do paciente, eu vou ter não,
sem alteração. Se eu não conseguir fazer essa avaliação, não avaliado. Item número 40, reabsorção discreta. Nós já vimos essa mão, né? De novo a mesma foto. Eu quero que vocês observem o quinto dedo desse paciente, tá? O quinto dedo desse paciente nós temos, né, a falange proximal, a falange medial e não temos a falange distal, tá? Inclusive tem uma característica própria de reabsorção, que é a unha que ainda está presente, se bem que pequena, só que houve uma reabsorção da quinta falange. Se nós observarmos isso no nosso paciente, nós vamos considerar como reabsorção discreta. Colocaremos, se tiver com alteração, número 1. Se eu não observei nenhuma alteração, número 2. E se eu não conseguir fazer avaliação, número 3. Item número 41, reabsorção intensa. Aí é quando eu tenho uma parte maior da mão que foi reabsorvida, né? Mais de 1/5 da mão. Por exemplo, quinto dedo, mais de uma falange. Eu vou anotar como reabsorção intensa. Então, com alteração, sim. Sem alteração, não. Ou eu não consegui fazer essa avaliação. E assim terminamos a avaliação da mão. E vamos fazer o grau de incapacidade. Novamente, né? Nosso verso da ficha do Sinan, que é um bom exemplo, né? E vamos lá, grau de incapacidade da mão. Se eu não tenho nenhum problema, grau 0. Se eu tenho presença de anestesia, mas sem deformidade ou lesão, grau 1. Se eu tenho já lesão trófica ou traumática, se eu tenho garra, se eu tenho reabsorção, se eu tenho mão caída, considero grau 2. Terminando então a avaliação das incapacidades nas mãos, se eu não observei nenhuma, então sem capacidades em ambas as mãos, eu coloco um X. Tá? Se eu tenho grau 1 ou grau 2 de incapacidade, mão direita, mão esquerda, eu vou colocar grau máximo de incapacidade aí na frente, grau 1 ou grau 2. Vamos passar para o próximo item, que é a avaliação das incapacidades nos pés, item 7. Item número 42. Neurite do nervo fibular comum, principalmente próximo ao joelho. Nós vamos fazer a palpação do nervo fibular no colo da fíbula, externamente logo abaixo do joelho. Vou pesquisar dor, choque, simetria, forma, consistência, presença de nódulos. Coloco meu paciente sentado, com os pés apoiados no chão, né? E palpo a região atrás da fíbula, né? No colo da fíbula. Imediatamente abaixo no joelho, com a polpa dos meus dedos, né? Cuidado para não colocar o polegar na frente do joelho do paciente, que ele vai dizer que está doendo, mas é o seu polegar que está fazendo a força, né? Essa situação já me aconteceu várias vezes, por isso que eu estou falando. Mas usa essa técnica, coloca a polpa digital. Se eu observei dor, choque, né? Se eu observei presença de nódulos, eu vou anotar, né, que eu tenho alteração número 1. Se está tudo bem, se eu não observei nada, se a forma está normal, estão simétrico, consistência normal, eu vou anotar item número 2 sem alteração. Se eu não conseguir fazer a palpação, eu vou colocar não avaliado. Item número 43, neurite do nervo tibial posterior, principalmente próximo ao tornozelo. Eu vou fazer a palpação na região retromaleolar interna do pé. Também vou pesquisar dor, choque, simetria, forma, consistência, presença de nódulos. Paciente sentado, pé no chão, né, apoiado,
Com a polpa do dedo, eu vou na região retromaleolar e pesquiso choque, dor, simetria, consistência, presença de nódulos, tá? Se eu achei alguma alteração, se eu tive dor ou se eu tive choque, eu vou escrever com alteração. Número 1, sim. Se eu não observei nada, sem alteração. Se eu não conseguir fazer a palpação, vou colocar não avaliado. Item número 44. Pé reacional. Um pé demasiado, lembrando que é vigente durante o surto reacional. Se eu tenho um pé reacional, eu vou escrever sim, com alteração. 2, sem alteração, tá normal, ou se eu não conseguir avaliar, número 3. Item número 45. Dificuldade de realizar dorsiflexão do pé e extensão dos artérios. Pedir ao paciente, que faça dorsiflexão dos pés, Se o paciente conseguir, eu vou colocar normal, sem alteração, número 2. Se ele não conseguir fazer a dorsiflexão do pé, com alteração, Se eu não conseguir fazer essa avaliação, não avaliado. Item número 46. Anestesia da região dorsal do pé. Valendo o mesmo que eu disse para a mão, vou usar os monofilamentos, o filamento de maior calibre, o laranja, Vou tocar a região dorsal do pé do paciente. Se ele sentir, eu vou considerar sem alteração, vou colocar o número 2. Se ele não sentir, eu vou considerar anestesia, então com alteração, número 1. Tá? E se eu não conseguir fazer essa avaliação, número 3. Próximo item, anestesia da região plantar do pé. Novamente, vou usar o monofilamento, laranja, de maior calibre. Vou tocar a região plantar do pé do paciente. Se ele sentir o fio, eu vou considerar sem alteração, número 2. Se ele não sentir o fio, eu vou considerar anestesia com alteração, número 1. Se eu não conseguir avaliar, número 3. Item número 48. Artelhos em garra. Coloquei essa foto que ela é bem ilustrativa de como os artelhos estão em garra, principalmente segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, visto que nós nem conseguimos visualizar as unhas, do paciente. Ela está embaixo, o paciente está literalmente pisando sobre as unhas, Artelhos em garra. Se eu tenho essa situação, eu vou colocar com alteração, sim. Se eu não tenho essa situação, eu vou colocar sem alteração, não. Ou eu não consegui fazer a avaliação, número 3. Próximo item, 49, pé caído. Esse meu paciente nessa foto não está conseguindo levantar, os dedos. Essa é uma situação de pé caído. Se o meu paciente consegue levantar os dedos, eu tenho sem alteração. Se o paciente, como nessa foto, não consegue levantar os dedos, eu tenho com alteração, número 1. Se eu não conseguir realizar essa avaliação, não avaliado. Item número 50. Úlceras tróficas. Geralmente as úlceras tróficas vêm precedidas de anestesia. Então nós temos aí, um exemplo de úlcera trófica, inclusive em região de pressão do pé. Então, no caso dessa foto, a gente tem alteração. Nós temos úlceras. Então, item 1, quando eu tenho a alteração. Item 2, quando o pé está normal. Pode até ter anestesia, mas não tem úlcera. Então, nós vamos anotar sem alteração. E o item número 3 é se eu não conseguir realizar essa avaliação.
Reabsorção discreta é quando eu tenho uma pequena parte que foi reabsorvida, né? Uma falange que foi absorvida. Então, eu vou colocar como reabsorção discreta se eu tenho uma falange que foi reabsorvida e tem um com alteração. Se o pé se apresenta normal, sem alteração, número 2. Se eu não conseguir fazer avaliação, não avaliado, número 3. Item número 52. Reabsorção intensa. Coloquei 2 fotos, né? Uma foto que apresenta uma úlcera trófica, que provavelmente foi esse o início da reabsorção. E no segundo pé, eu quero que vocês observem que o pé teve uma absorção intensa, porque ele já perdeu 1/5 do pé, se bem que, que é uma característica própria da reabsorção, ele tem os dedos, né, ainda no pé, e o pé de tamanho bem diminuído. Se eu observar um desses pés, eu vou colocar com alteração. Sim, se os pés estiverem normal, sem alteração. E se eu não conseguir avaliar, não avaliado. Item número 53, contratura. Assim como para a mão, é quando eu não consigo mais, né, com eu, examinadora, não consigo, né, esticar, né, os dedos do paciente, né, ele já está contraturado. Se eu tiver essa alteração, eu vou colocar número 1. Eu conseguindo fazer o movimento eu vou ter não alterado, né? Então, sem alteração, número 2. Não consegui avaliar, número 3. Terminando o pé, vamos ver o grau de incapacidade do pé. Se eu não tenho nenhum problema, nos pés devido a Hanseníase, grau 0. Se eu tenho presença de anestesia, mas sem deformidade, eu coloco grau 1. Se eu tenho lesão, né, lesão trófica, lesão traumática, já tem garra, reabsorção, pé tá caído, contratura de tornozelo, eu vou colocar como grau 2. Terminada a avaliação das incapacidades do pé, nós vamos colocar. Se a gente não encontrou nenhuma incapacidade em ambos os pés, nós vamos colocar um X, né? Se nós tivermos grau 1 ou grau 2, nós vamos estar colocando em observação na frente, grau 1, grau 2. E assim nós terminamos o assunto proposto para hoje, que foi a ficha de avaliação de incapacidades do censo 2015, né? Agradecendo aqui a todos e me colocando à disposição para qualquer coisa. No final vai ter meu e-mail, meu telefone e o e-mail e o telefone do Telesaúde. A gente está à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.